versículo 26 a seguir. Mateus capítulo 26, verso 26 a seguir. Você que foi encontrando, amado, se coloque de pé no seu lugar. Se houver alguém sem a palavra de Deus aí próximo a você, compartilha com ele, né? O Senhor nos diz assim, através da sua palavra: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isso é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saiu para o Monte das Oliveiras. Feche os seus olhos por um instante, amados. Oremos ao Senhor. Santo Deus eterno, nós oramos ao Senhor nessa noite. Pai, nós te bendizemos, ó Deus, e pedimos ao Senhor que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame sobre nós a tua graça, a tua paz, que o Senhor fale ao nosso coração e que através do teu Espírito, o Espírito Santo do Senhor, as nossas vidas possam ser ministradas nessa noite. Não permita, Pai, que saiamos daqui de uma maneira igual a qual entramos, mas que sejamos tocados pelo Senhor, que sejamos ministrados pelo Senhor, que sejamos, ó Deus, impactados pela tua palavra, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Passe a sentar no seu lugar. Queridos, nós estamos numa noite de ceia, e o texto que nós lemos, ele narra exatamente Jesus, quando ele senta ali já com seus discípulos, e ministra a primeira ceia, já instituindo ali uma transição de um rito judaico, que era a Páscoa. Jesus estava, através desse momento ali com seus discípulos, se você for voltar um pouquinho aí no texto de Mateus 26, lá no verso 17, você vai perceber que ali vai descrever Jesus comendo a Páscoa com os seus discípulos. Você vai ver ali Jesus participando da Páscoa com aqueles homens, e ele manda os seus discípulos prepararem o lugar, ele manda os seus discípulos organizarem todas as coisas. E o que Jesus estava mostrando é que a partir daquele momento, aquele cordeiro que todos os anos Israel sacrificava no período pascual, na festa dos pães asmos, para representar o cordeiro que foi morto lá no Egito, quando Deus estava libertando o seu povo, Jesus estava mostrando que a partir daquele momento, nenhum outro cordeiro deveria ser morto, porque naquele momento ele se entregaria como o cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Jesus participa ali com eles em todas as coisas dentro do ritual judaico. Separa um cordeiro, prepara um lugar para uma ceia, senta com seus discípulos, come ali o pão, o cordeiro, com as ervas amargas, com tudo aquilo que era costume da festa da Páscoa para o judeu. Só que havia uma diferença. Jesus estava ensinando para os seus discípulos que a partir daquele momento, o que viria sobre ele, a cruz do Calvário, toda aquela dor, todo aquele sofrimento, faria com que aqueles homens, a partir daquele momento, a partir da cruz, aqueles homens nunca mais olhariam para trás. Aqueles homens nunca mais olhariam para a lei da mesma maneira. Aqueles homens nunca mais iriam participar de um cordeiro assado,
para representar uma libertação do Egito. Aqueles homens não olhariam para trás para repetir aquele ritual, porque já não era mais necessário. Porque ele, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, faria o sacrifício perfeito. E a partir daquele momento, ninguém mais se lembraria do Cordeiro que seria comido assado com ervas amargas e pães asmos. A partir daquele momento, aqueles homens se voltariam para a cruz do Calvário, onde Jesus, no seu corpo representado pelo pão, no seu sangue representado pelo vinho, sofreu os nossos sofrimentos, levou sobre si todas nossos flagelos, todas as nossas fragilidades, levou sobre si as nossas dores, para que eu e você pudéssemos ser livres para servi-lo, livres para adorar, livres para caminhar na presença do Senhor. Isso nos representa muito, querido, porque quando nós nos reunimos num momento como esse para ceiar, para participarmos do pão, do vinho, para voltar os nossos olhos para a cruz do Calvário e perceber que a libertação lá do Egito, ela representava a libertação de um povo, mas era apenas uma sombra do que viria sobre mim, sobre você. Tirar o povo do Egito não tirou o pecado do povo. Tirar o povo do Egito não apagou o pecado daquele povo. O cordeiro que foi morto lá no Egito, cujos umbrais da porta foram manchados com seu sangue, livrou aquele povo do anjo da morte, fez com que Faraó libertasse aquele povo por uma obra extraordinária de Deus, mas a condição de pecado do homem, ela continuou a mesma. Mas quando Jesus senta com seus discípulos ali e come aquela última Páscoa, Jesus, já sabendo que a cruz do Calvário o esperava, ele então senta com seus discípulos e diz assim: olha, toma esse pão e come, porque todas as vezes que vocês comerem esse pão, vocês vão lembrar em que um dia, no meu corpo, eu recebi as marcas, os flagelos, eu recebi toda uma carga de sofrimento, uma carga de dor, pelo seu pecado. Quando você tomar esse cálice, esse vinho, você vai trazer à sua memória que lá na cruz do Calvário o meu sangue foi derramado, para que através daquele sangue derramado naquela cruz, o seu pecado fosse perdoado. Jesus então traz uma nova dimensão do que é a graça. Mostrar para aqueles homens que nós precisamos voltar os nossos olhos. Mostrar para aqueles homens que tanto eles quanto nós precisamos voltar os nossos olhos para a cruz do Calvário e perceber que muitas coisas na nossa vida precisam ficar para trás. Aqueles homens, queridos, eles nasceram dentro do judaísmo, cresceram dentro do judaísmo, se arraigaram naquela cultura, viveram anos vivendo aquele ritual. Mas Jesus chega para eles e diz assim: olha, a partir de agora, a partir desse momento, vocês já não são mais simplesmente judeus. A partir desse momento você é o corpo de Cristo. A partir desse momento você é herdeiro dos céus, você é herdeiro de Deus, você é filho. A partir desse momento você é cidadão do céu, você está aqui, é só de passagem. E aí, querido, a gente precisa olhar e voltar essa palavra para a nossa vida e perceber que quando Jesus entra na nossa história, quando a graça é revelada para mim e para você, quando nós entendemos a cruz do Calvário, quando nós passamos já pela cruz do Calvário, nós precisamos perceber que Jesus, Ele precisa mudar a nossa história. Eu não posso chegar na cruz e sair da mesma forma como eu entrei.
Quando eu falo chegar na cruz, querido, não é você ser pregado por pregos no madeiro, não. Eu estou falando de chegar à consciência plena de que Jesus morreu naquela cruz por você. Porque quando essa consciência ela chega na minha vida e na sua, eu preciso mudar a minha história. Aqueles homens mudaram todo um contexto. Aqueles homens deixaram todo o judaísmo, deixaram toda aquela tradição judaica, e a partir daquele momento aqueles homens já não estavam mais debaixo sob o jugo da lei, mas agora eles estavam vivendo debaixo da graça. E a graça, querido, ela não é barata. A graça, ela teve um preço. Nós temos por costume, muitas vezes nós desprezamos aquilo que não teve um custo para mim, para você. A gente começa a não dar valor naquilo que vem de graça. As coisas que muitas vezes vêm na nossa mão, e nós temos acesso, se aquilo não tiver exigido da gente um preço, exigido da gente algo importante, a gente tende a desvalorizar algumas coisas. Mas eu quero que você entenda uma coisa, querido. A graça custou o sangue de Jesus. A graça custou a vida de Cristo. A graça custou um preço tão alto, a ponto de um Deus todo-poderoso, que criou os céus e a terra, subjugar sua própria existência, se transformar em forma humana, se submeter à forma humana, morrer numa cruz pelos homens. E por isso nós estamos aqui nessa noite, pelo simples fato de que o pecado que estava sobre mim, sobre você, do qual eu e você de maneira alguma nós poderíamos pagar, o preço do pecado, a dívida de pecado que eu tinha, a dívida de pecado que você tinha, de maneira alguma nós poderíamos pagar, mas Jesus pagou essa dívida por mim e por você. Jesus pagou o preço do meu pecado no meu lugar. E é por isso que eu preciso entender, é por isso que nós precisamos, após passar pela cruz, pela consciência da cruz, nos submetermos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. É por isso, querido, que nós estamos aqui nessa noite, para entender que quando nós somos tocados pela graça do Senhor, a nossa vida precisa sofrer mudanças. Eu não posso voltar a praticar as mesmas coisas que eu vivia antes. Jesus estava mostrando para aqueles homens: olha, vocês não vão mais participar desse cordeiro, porque ele já não faz mais sentido para vocês. Agora vocês estão sendo participantes de algo muito maior, de algo muito mais extraordinário. Porque nunca mais esse sacrifício vai precisar se repetir. Porque o sacrifício que eu irei oferecer na cruz do Calvário vai ser perfeito. E como um sacrifício perfeito, todos quanto crerem no nome do Senhor, nas gerações futuras, nunca mais precisarão de um outro sacrifício para que os seus pecados fossem perdoados. O sacrifício de Jesus é único, querido. E ele foi suficiente para pagar o meu pecado, o seu e o de toda a humanidade. E é por isso que nós precisamos entender a importância de nos apegarmos a esse chamado, nos apegarmos a essa graça, nos apegarmos a esse sacrifício, nos apegarmos a esse Jesus que tanto nos amou, que se deu a si mesmo, por mim e por você, como paga do nosso pecado. E cabe a mim e a você, querido, entender que a partir do momento que nós nos colocamos diante do Senhor, que nós entendemos que o Senhor é Deus, que nós entendemos que Jesus é aquele que se deu por mim, por você, quando nós chegamos a essa plena consciência, nós precisamos deixar de lado nossa história, nosso passado.
para viver aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Aqueles homens não precisavam mais comemorar uma Páscoa. Aqueles homens não precisavam mais reunir para comer um cordeiro que representasse uma libertação do Egito. Porque aqueles homens, a partir daquele momento, estariam ceando com o Senhor. Estariam ceando como igreja. Estariam participando do pão e do vinho como igreja. Para que, como igreja, eles pudessem alcançar a eternidade que foi prometida pelo Senhor Jesus e conquistada na cruz do Calvário. Aquele cordeiro foi um marco que libertou o povo do Egito. Aquele cordeiro foi um marco que iniciou uma caminhada de um lugar de escravidão para uma terra de promessas. É isso que significa a Páscoa. Às vezes a gente gosta de pensar em Páscoa e já logo vem na cabeça da gente, né? Um ovo de Páscoa, e de preferência o grandão, né? Aquele monte de chocolate, que depois vocês ficam tudo doido querendo saber por que comeu tanto, né? Às vezes a gente olha para a Páscoa como isso. Mas a Páscoa é muito mais do que isso, querido. Ela representa o dia que o povo de Deus sai do Egito, de uma terra de escravidão, e vai para uma terra de promessas de Deus. Isso é Páscoa. Mas nós estamos hoje, já também não estamos mais vivendo a Páscoa. Nós vivemos agora uma outra libertação muito mais extraordinária do que aquela que Deus operou no Egito. Porque se no Egito, se aquele cordeiro pascual representava uma libertação do Egito, a ceia nos representa uma libertação do pecado que estava sobre nossas vidas. Da mesma maneira, querido, como aquela Páscoa representava uma saída de um lugar de escravidão para um lugar de promessas, assim também, quando nós participamos do corpo de Cristo, nós saímos de um lugar de escravidão e estamos indo em direção a uma terra de promessas nos céus. A sua Canaã, querido, é no céu. Aí a gente começa a fazer alusões, porque na vida nós teríamos aflições aos nossos desertos. Você vai passar por deserto, querido. Você que lutou tanto para chegar nesse batismo, e batizou, e hoje vai ceiar, glória a Deus, aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Tua vida vai continuar praticamente do mesmo jeito. A diferença é que as lutas vão ser um pouquinho mais acirradas. Porque até então você estava só como um soldado em treinamento. Agora Jesus já te colocou no meio da fileira. Já te entregou a espada do Espírito, que é a palavra. Já te entregou o escudo da fé, o capacete da salvação, as botas da preparação do Evangelho, o cinto com a verdade. E agora está falando com você. Agora você luta, meu irmão. Agora é lutar. Eu estou falando isso para você, não é para que você perca a esperança, não, querido. Muito pelo contrário. Eu estou falando isso para você, que você vai enfrentar lutas. Vai. Você quer ver uma coisa simples? Quantos aqui querem ser vencedores? Faz assim com a mão. Você quer ser vencedor? Você quer vencer? Você vai ter que passar por luta, irmão. Se você quer vencer, você vai ter que passar por luta. Se você quer ter uma vida de vitória, você vai ter que ter uma vida de batalha, querido. Nenhum soldado é condecorado porque ficou em casa, não. Ele é condecorado porque ele foi para a batalha, lutou dignamente, venceu. Venceu. Não fugiu, não acovardou, não se distraiu com outras coisas, mas focou os seus olhos naquilo que era a vontade de Deus para a tua vida. Eu estava orando ao Senhor esses dias e fui reclamar com Deus das lutas, irmão. Para quê?
O Espírito Santo foi muito claro comigo, falou assim: olha, o dia que parar as lutas, vão cessar também as vitórias. Se a luta acabar, vai acabar as vitórias também. Porque você só vence quando você luta. Ele me perguntou: você quer que pode parar? Eu falei: não, pode deixar, deixa do jeito que está. Vencendo com Jesus nós caminhamos, lutando com Cristo nós vencemos, estando na presença do Senhor nós somos mais do que vencedores. Tendo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, querido, não há nada. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A palavra do Senhor diz que nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá. Sabe por quê, querido? Porque você pertence ao Senhor. Porque você está aqui nessa noite sendo conhecedor de que Deus é aquele que morreu na cruz por mim e por você. Através de Jesus ali naquela cruz, nós fomos salvos. E nós precisamos seguir com a nossa caminhada, querido. A Bíblia diz assim: deixando de lado todo o embaraço, deixando de lado tudo aquilo que nos impede de caminhar com liberdade no Senhor. Meu irmão, o que está te impedindo de caminhar com liberdade em Cristo? O que está impedindo você de viver uma vida espiritual plena, saudável? O que está impedindo você de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus? Por que você não dá o próximo passo? Por que você não dá mais um passo na sua vida espiritual? O que Jesus estava falando para aqueles discípulos é que a partir daquele momento eles não mais participariam daquilo que estava para trás, mas agora já seria diferente. Porque a cruz do Calvário estava próximo. Ele seria entregue naquele lugar. E a partir daquele momento o reino de Deus seria estabelecido sobre nossas vidas. A partir daquele momento, a partir da cruz, Jesus estava conquistando todas as coisas nos céus e na terra, para que eu e você pudéssemos ter liberdade de estarmos na presença do Senhor. Agora, querido, a gente precisa escolher o que a gente quer viver. Jesus conquistou os céus para mim e para você. Jesus abriu a porta dos céus para que eu e você pudéssemos entrar. Jesus rasgou o véu que nos separava ali no Santo dos Santos, para que eu e você pudéssemos ter acesso à presença do Pai. Muitos têm acessado a presença de Deus, amém? Mas muitos ainda permanecem de fora. Muitos estão olhando para o Santo dos Santos, estão olhando para a presença de Deus, estão contemplando o Senhor mover, estão contemplando o Espírito de Deus agir, estão contemplando as promessas do Senhor se cumprir, mas estão distantes ainda de viver isso na sua vida. Querido, deixa de lado o embaraço. Para de olhar para aquilo que ficou para trás. Segue o seu caminho em Jesus. Deixa o embaraço para fora. Tira isso da tua vida, meu irmão. Conserta teu caminho. Abandona o pecado. Deixa essa prática que tanto te afasta da presença do Senhor. Viva uma vida de santidade em Cristo. Se agarre àquilo que o Senhor tem para fazer na tua vida. Deixa Jesus mudar a sua história. O que Jesus estava mostrando para aqueles homens é que eles não estariam mais herdando uma Canaã aqui na terra, mas eles estariam a partir daquele momento herdando os céus. Não brinca com as coisas de Deus não, querido. Assim como tem o céu, tem o inferno também. Assim como o céu é real, assim como Deus que habita os céus é real, assim também o inferno é.
E todos aqueles que estão ignorando o sacrifício de Jesus na cruz, todos aqueles que estão ignorando a verdade do Senhor, todos aqueles que estão vivendo uma vida sem se importar com a vontade de Deus, estão deixando o reino de Deus à mercê. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Não é Deus que nos condena, embora Ele seja o juiz. Quem nos condena são nossas escolhas. Quem nos condena é a vida que a gente escolheu viver. Quem te leva para o céu ou para o inferno, querido, é a vida que você escolheu. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a palavra do Senhor diz que ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Você pode até ignorar tudo que Deus fez para você morar no céu, querido. Você pode até ignorar todas as portas que Deus abriu para que você chegasse até a graça. Você pode ignorar todas as palavras que foram lançadas no teu coração para que você possa se entregar para Jesus. Você pode até ignorar todas as pessoas que te ensinaram, te orientaram, falaram com você. Aquelas pessoas que chegaram para você e elas mostraram para você o caminho da verdade. Você pode até ignorar tudo isso. Mas os céus não dependem de você. As suas escolhas, sim, estão em suas mãos. Deus não vai condenar você porque Ele quer. Deus vai condenar aqueles que não serão salvos, porque eles escolheram não serem salvos. A gente estava ministrando, eu usei uma expressão muito interessante. Eu disse que é impossível Deus, em seu caráter de amor, rejeitar qualquer um. Por pior que seja o ser humano, é impossível Deus rejeitá-lo quando ele se volta para o Senhor. Também de igual modo, nosso Deus também é justiça. Também é impossível Deus salvar aqueles que o rejeitam como Salvador de sua vida. Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar. Nós queremos orar ao Senhor nesse momento.